Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal virtual do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Espaço esse dedicado à discussão de temas espíritas, principalmente focado no Evangelho segundo o Espiritismo, através de leituras e reflexões de pequenos trechos desta obra, que permitem que a gente possa fazer algumas reflexões e aplicações desses ensinamentos, desses questionamentos no nosso dia a dia. Meu nome é Fabiano Rodenbusch e eu faço parte do corpo de palestrantes do CELI. Hoje nós vamos discutir algo bastante interessante. Essa discussão está baseada no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema os trabalhadores da última hora. Mas basicamente nós precisamos abordar o capítulo 20 na ótica da missão que nós temos como espíritas. Então, essa discussão ela é muito enriquecedora e eu convido a todos a participar a partir desse momento. De que forma a gente faz essa conexão entre os trabalhadores da última hora e a missão que eu tenho como espírita? Por que eu tenho uma missão? É necessário sempre ter uma missão na medida que eu assumo uma religião ou eu tento me espiritualizar? E o que são os trabalhadores de última hora? Então, vou tentar trazer para vocês um pouco do que os espíritos superiores nos passam de informação acerca desse tema. Antes de mais nada, quando a gente fala trabalhadores de última hora, a gente pode dividir esses trabalhadores de duas formas. Os que começaram a trabalhar tarde, porque não tinham trabalho, e os que começaram a trabalhar tarde porque não queriam trabalhar. E basicamente, esse capítulo é endereçado àqueles trabalhadores de última hora que não trabalhavam porque não tinham aonde trabalhar. Estavam esperando o trabalho para poder trabalhar. E é importante a gente lembrar que o trabalho só surge na nossa vida quando a gente está pronto. O trabalho aparece quando o trabalhador está preparado. Então é isso que os espíritos nos falam nesse capítulo, que os trabalhadores de última hora foram igualmente recompensados como os de primeira hora. Porque eles só não trabalhavam porque eles não tinham como trabalhar. Mas como é que eu trago isso para o conhecimento atual e por que isso é importante dentro da minha vida hoje? Se a gente está falando de uma alegoria, de uma parábola que tem 2, 3 mil anos atrás. Então, vamos pensar bem. Quem nós somos hoje? Nós somos espíritos vivendo uma experiência na carne? Ou somos a carne tentando se espiritualizar? E a doutrina espírita ela é bastante clara em relação a isso. Nós somos espíritos que estamos nesse momento, nesta encarnação, vivendo uma experiência. Vamos desencarnar, viveremos outras experiências no futuro, trazemos um rol muito grande de experiências do passado, e hoje o que a gente enxerga quando se olha no espelho é a consequência de todas as experiências que a gente vivenciou. Se isso é bom, se isso é ruim, se o que a gente enxerga agrada ou não, não é o momento da discussão. O momento desta reflexão é que aquela pessoa que está se enxergando no espelho é um espírito vivendo uma experiência na carne. E muitos desses espíritos começam a despertar para a vida espiritual num determinado momento da sua vida. Alguns mais cedo, outros no meio da idade e alguns no avançado da idade. Pouco importa a idade que a gente tem quando a gente desperta para o plano espiritual e para as verdades, para as coisas que realmente são importantes na nossa existência, que não são as coisas tangíveis, que não são as coisas materiais, porque a gente não leva nada deste mundo nessa passagem. Então, quando os espíritos falam que se eu me despertei cedo, se eu me despertei com 20, 30, 40 anos, ou se eu despertei com 70, 80 anos, a recompensa é a mesma. É a clareza de visão que a gente vai ter do que realmente importa, do que realmente é importante para a nossa vida. E no momento em que eu consigo despertar
e me enxergar como alguém que está buscando algo mais, um espírito vivendo na carne, e que a minha vida real é no plano espiritual, a minha pátria real é um plano espiritual, aqui somente a minha escola, eu começo a questionar qual é a minha missão. O que eu tenho que fazer? O que eu deveria fazer? O que é correto fazer? O que eu não posso fazer? O que eu ficaria chateado de não ter feito? E observem quantos questionamentos a gente pode, em um minuto, trazer à tona. E muitas vezes a gente passa uma existência inteira buscando outros questionamentos, sem buscar as respostas. Para um questionamento que seja. Então observem, nós já nos enxergamos como espíritos, nós já estamos buscando uma espiritualização, e nesse momento eu me pergunto, o que eu preciso fazer? O que a doutrina espírita me traz de informação que possa me ajudar a responder qual é a minha missão dentro da doutrina espírita? E é interessante que ao longo das eras a gente ouve muitas e muitas histórias, e uma delas é bastante interessante, que é de Francisco de Assis, que é o nosso guia, né? O guia do nosso centro espírita, Luz da Esperança de São Francisco de Assis. E um dia ele disse assim, para quem perguntou, o que eu devo fazer na minha vida? E ele disse assim, pratique o Evangelho. Se necessário, use palavras. E eu acho que aí está toda a resposta que a gente está buscando. Porque a doutrina espírita, embora ela tenha uma literatura bastante vasta, a gente tenha as obras básicas, a gente estude o Evangelho segundo o Espiritismo. Espiritismo é prática, é caridade em ação, é levar a esperança, é estar atento, é ser útil, é se sentir útil. Não ficar só estudando com os livros embaixo do braço, só pregando, só lendo. É ir à luta, é mostrar pelo exemplo, porque fora da caridade, segundo a doutrina espírita, não há salvação. Então é extremamente importante que no momento em que eu me enxergue como um espírito em evolução, em aprendizado, que eu consiga entender que eu faço parte de um contexto e que eu sou chamado a utilizar todas as ferramentas que eu disponho para evoluir, para aprender e para auxiliar. Olhar com os outros olhos, ter compaixão, entender que todo mundo está na mesma jornada e na mesma caminhada. E pouco importa, a gente pode estar perguntando, mas eu ainda não me convenci com essa história do primeiro trabalhador e o último, porque ambos ganham a mesma coisa. Porque o prêmio é o despertar. Pouco importa se nesta existência, que dura muitas vezes 60, 70, 80 anos, eu despertei com 20, com 30, com 40, com 80. Eu sou um espírito eterno. E esta semente que eu me permitia alimentar dentro do meu coração, ela vai crescer até o fim dos dias. Não dessa existência, para sempre. Então eu acordar agora, eu despertar, eu ser chamado para o trabalho agora, é uma bênção, é um prêmio, é uma alegria. Que a gente não olhe para o lado e veja que tem colegas despertando mais cedo e se sinta mal por isso. E também não olhe para o outro lado e veja irmãos que ainda não despertaram e não se sinta melhor por isso. Cada um no seu momento, cada um na sua hora, porque o chamado um dia virá. Vai ter um momento em que nós não conseguiremos mais preencher a nossa vida e a nossa existência só com coisas materiais. Sempre vai faltar alguma coisa. E é nessa busca incessante do que falta que a gente se encontra, a gente se conecta e a gente entende das coisas que são realmente importantes na nossa existência. Então, aos trabalhadores de última hora, nós,
se a gente se inclui nisso, possamos entender o quão vasto é o campo de trabalho que se abre nesse momento. E aí está a nossa grande missão: crescer, evoluir, auxiliar. Evoluir intelectualmente, por que não? Evoluir financeiramente, por que não? Evoluir espiritualmente, por que não? Evoluir emocionalmente, por que não? Então que a gente possa observar a partir de agora que todas aquelas coisas que às vezes a gente reclamou que surgiram na nossa vida foram momentos que colocaram na nossa frente para que a gente pudesse despertar. O despertar muitas vezes é dramático, numa doença, numa perda. Como o despertar pode ser simplesmente suave e sutil. Mas observemos que isso também é consequência da bagagem que a gente traz das outras existências. Então que a gente possa fazer hoje um pouquinho melhor para colher lá na frente também coisas boas. A nossa missão é ser útil. Está em dúvida? Siga o Cristo. Ama a todos como a si mesmo. Trate a todos como gostaria de ser tratado. Cristo é aquele nosso irmão mais velho, mais evoluído, que veio à Terra um dia nos mostrar o que a gente precisava. Nós precisávamos de um caminho, nós buscávamos a verdade, nós não sabíamos o que era a vida. E um dia ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que a gente possa entender que quando Cristo veio não julgou ninguém, porque enxergava em cada um de nós um Cristo. Num momento diferente da sua existência, com um caminho longo para trilhar, mas cada um com o mesmo potencial. Nossa missão é tudo o que a gente comentou hoje, mas acima de tudo é tentar ser feliz, tentar ser útil, que possamos, com esse aprendizado, nesse momento, neste dia, deste capítulo, não julgar ninguém que começou antes que a gente, alguém que não começou ainda. E possamos entender que no momento em que a gente desperta, são praticamente infinitas as possibilidades de ser útil. E essa é a nossa grande missão. Aproveitar tudo aquilo que a espiritualidade coloca à nossa frente, ao nosso dispor. Agradeço a todos os humanos que entraram no canal. Convido a todos a frequentarem nosso centro espírita. E peço muita paz, muita luz a todos os irmãos que nesse momento ainda não despertaram, que nesse momento estão despertando e que nesse momento estão nos guiando. Paz e luz a todos e até o próximo encontro.